Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas começou a verificar o tamanho das bagagens de mão dos passageiros de 5 aeroportos: Goiânia, Porto Alegre, Congonhas, em São Paulo, e Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. É a terceira fase de uma campanha que começou há 2 semanas e que já acontece em outros 8 terminais espalhados pelo país. Quem não tiver a bagagem no tamanho previsto pode ter que pagar para despachar as malas. A mala de mão precisa estar no formato correto para ir a bordo gratuitamente. Elas são medidas nestas caixas e uma peça de roupa a mais pode fazer a diferença. Ela tá na medida, só está um pouco estufada, mas se apertar ela passa. A bagagem do Marcelo não entrou no gabarito por poucos centímetros. A gente é barrado, depois que eu faço check-in em casa, adianto tudo, a mala não pode seguir, eu tenho que voltar para a fila. O tamanho correto da bagagem de mão para ir a bordo é de no máximo 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade. E o peso não pode passar dos 10 quilos. Além da mala, cada passageiro pode levar na cabine um artigo pessoal, como uma bolsa para notebook, uma bolsa pequena ou mochila. Se a bagagem exceder do tamanho e não puder ir a bordo, ela terá de ser despachada. E esse serviço poderá ser cobrado à parte, dependendo da tarifa do cliente. A compra antecipada para uma mala de até 23 quilos custa R$ 60 em voos nacionais, sempre dependendo do tipo de passagem que foi comprada. Se for feito na hora, a mala que não passou no teste do tamanho pode chegar a R$ 120, o dobro. No período de adaptação de 2 semanas em cada aeroporto, não haverá cobrança para malas de mão que forem despachadas. Ela é uma campanha de orientação e prevenção para que as pessoas, enfim, ninguém possa dizer que foi pego de surpresa, que não viu, que não lembrou. O maior rigor no tamanho das bagagens surgiu depois que as companhias passaram a cobrar pela mala despachada. Isso fez com que muitos passageiros dessem preferência a malas de mão, que são transportadas gratuitamente. É um gasto que você não espera e você não tem mais o que falar, né? Ah, vai baratear, vamos cobrar a mala para poder baratear a passagem. Não vi desconto nenhum na passagem e está te cobrando a mala. Os passageiros dos aeroportos de Brasília, Curitiba, Campinas e Natal que estiverem com bagagens fora do padrão terão de despachar as malas nos balcões das companhias aéreas. A lista completa de aeroportos onde vai acontecer essa fiscalização e as datas de implantação estão disponíveis no abear.com.br. As crianças nascidas nos últimos anos, na chamada Era da Tecnologia, acabam tendo mais facilidade ao acesso de equipamentos eletrônicos como computadores, smartphones, tablets e outros dispositivos com telas iluminadas, Mas esses aparelhos podem acelerar o aparecimento da miopia, uma preocupação a mais para os pais em relação à saúde da visão dos pequenos. Aos 8 anos, João Pedro foi diagnosticado com miopia. Meu olho doía muito, eu coçava, minha visão doía, não enxergava direito. Aos poucos, qualquer imagem à distância começa a perder o foco, ficar embaçada e não se consegue mais diferenciar os contornos e a nitidez das cores. Doença que cresce no mundo todo. Só no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 20 anos deverão ser quase 13 milhões de casos, um crescimento de quase 50%. E grande parte desse público é formado por crianças que têm
cada vez o foco da visão limitada devido ao uso excessivo de telas como celular, tablets, televisão e videogames. O uso excessivo desses aparelhos eletrônicos, até 2 horas de uso ou mais por dia, tem levado ao alongamento do globo ocular e isso faz com que haja o desenvolvimento da miopia. De acordo com especialistas, a dificuldade em enxergar de longe pode impactar diretamente no interesse pelos estudos. Por isso, não são raras as vezes em que a nota baixa pode ser atribuída a um simples problema de visão. Ivanilde é professora de crianças na faixa etária de 4 a 5 anos em pleno processo de alfabetização. E já nessa idade, ela percebe que alguns apresentam dificuldades na visão. Geralmente eles fecham os olhinhos, eles afastam o livro, ou às vezes puxam os livrinhos bem perto dos olhos. A correção da miopia entre crianças e adolescentes é feita através do uso de óculos, mas há necessidade de visitas anuais ao médico, além de um controle rigoroso dos pais para evitar o uso excessivo das telas, que, de acordo com a oftalmologista, pode desencadear outros problemas. O uso dos aparelhos eletrônicos, celulares, tablets e computadores seja de no máximo 2 horas por dia. Quando esse período excede 2 horas por dia, aumenta essa progressão da miopia. A dengue matou 86 pessoas nos 3 primeiros meses do ano. Isso equivale a um aumento maior que 160% em relação ao mesmo período do ano passado. O número total de casos foi maior ainda. São mais de 300 mil e os registros continuam mesmo depois do fim do verão. Entulho, lixo, pneu. Todo mundo sabe que isso pode servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Mesmo assim, muitos lugares continuam deste jeito. Tem pneu, às vezes tem aqueles copinhos de Danone, tem um monte. E aí, muitos limpam, outros não. Outros não estão nem aí, sabe? É assim. O número de casos de dengue disparou no país. De janeiro a março, foram mais de 320 mil casos confirmados, um aumento de 300% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior incidência está no estado do Tocantins, com mais de 680 casos por 100 mil habitantes. Já em números absolutos, o estado de São Paulo lidera, com mais de 115 mil casos. A situação é pior no interior de São Paulo. 10 cidades concentram a metade dos casos de todo o estado. São cerca de 45 mil pessoas com dengue só neste ano. Bauru, na região central do estado, é a cidade com maior número de casos de dengue do país. Houve maior incidência do tipo 2 da doença, que pode provocar sintomas ainda mais graves. Nós temos 4 sorotipos de dengue, dengue 1, 2, 3 e 4. Uma vez infectado por um sorotipo, eu fico imune a esse sorotipo. Só que com a circulação do vírus 2, então você tem uma nova infecção. Você vai ter uma nova infecção e com essa nova infecção, o teu organismo não sabe direito como se comportar. Então ele vai reagir com mais agressividade. Evitar a proliferação do mosquito é a principal forma de prevenção. Limpeza de caixas d'água é fundamental. Não ter recipientes nos seus locais, como pets, animais, com água, que você também não deixe como limpar. Olhar os ralos, olhar as calhas, não ter pneus nem restos, lixos dentro da sua casa. Tudo isso faz com que a gente não tenha a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Você costuma aproveitar as áreas verdes da sua cidade? Que tal visitar um parque para relaxar em meio à correria do dia a dia? Cada vez mais pessoas buscam essa conexão com a natureza para ter mais qualidade de vida. No ano passado, o número de visitantes aos parques nacionais bateu recorde. O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. Segundo o IBGE, 84% da população mora nas cidades. Por isso, para muita gente, o contato com áreas verdes é essencial para fugir do barulho, da poluição do ar e para praticar atividades ao ar livre. O Jardim Botânico aqui de Brasília, por exemplo, permite que o público desfrute de momentos tranquilos na natureza com facilidade, sem nem mesmo perceber que está a poucos minutos da cidade movimentada. Nós estamos em busca de uma interação maior com a natureza,
né, e levar esse tipo de experiência para os nossos filhos. Né? O objetivo é exatamente buscar essa interação, momentos mais de tranquilidade, de paz e sair literalmente um pouco da correria do dia a dia. Né? Além dos moradores, esses espaços também atraem muitos turistas. A gente sempre gostou de fazer essas atividades ao ar livre, né? E aí quando a gente pesquisou os lugares para conhecer, um deles que a gente encontrou foi o Jardim Botânico e a gente achou interessante. Essa conexão dos brasileiros com a natureza cresceu nos últimos anos. Em 2018, o número de visitantes nos parques nacionais bateu recorde. Foram mais de 12 milhões de pessoas. O mais popular é o da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde fica o Cristo Redentor. O Parque Nacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, com as famosas cataratas, aparece em segundo lugar. E mesmo quem não frequenta esses locais se beneficia com a presença deles nas áreas urbanas. Sequestro de carbono da poluição, esse é um dos principais benefícios. A própria manutenção dos espaços, muitas vezes estão vinculadas às manutenções também das áreas aquíferas, dos cursos d'água, das lagoas, o que, quando integrado dentro da cidade, quando estão dentro da própria cidade de fato, permite um aumento da umidade relativa do ar. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.